Beleza, oitavo ano, olha, a gente vai falar hoje sobre a página 388, riqueza e pobreza no mundo. Nas aulas passadas a gente viu sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento. Como é que é calculado quando um país é subdesenvolvido ou quando um país é desenvolvido. Agora a gente vai falar sobre riqueza e pobreza no mundo. Então vamos acompanhar lá em cima, no primeiro parágrafo na página 388. Vamos lá. Uma grande disparidade socioeconômica pode ser verificada entre países considerados desenvolvidos e os demais, que são países de renda média ou baixa, considerados subdesenvolvidos. Como eu falei para vocês, gente, tudo que não é desenvolvido é subdesenvolvido. O problema é que se dá uma ideia de que os países subdesenvolvidos são países extremamente pobres, e é o que não é a verdade, na verdade não é verdade, tá? Por quê? O Brasil ele não é desenvolvido. Então, já que ele não é desenvolvido, ele é subdesenvolvido. Mas ele é muito pobre? Não. Então, se fala que o Brasil está em fase de desenvolvimento ou em fase de transição. Mas para livros didáticos, para termos didáticos, o certo é que tudo que não é desenvolvido é subdesenvolvido. Então, em termos didáticos, o Brasil é um país subdesenvolvido. Beleza? Tranquilo. Continuando lá. Desse modo, é visível o contraste entre o desenvolvimento dos diferentes países, continentes e regiões do planeta. Podemos regionalizar o mundo tendo como critério o seu nível de desenvolvimento econômico. Observe o planisfério. Pessoal, essa figura aí ela é importante porque é o seguinte, ela retrata como é a realidade do planeta. O problema é o seguinte, tem uma linha roxa aí, tá? A linha roxa ela não é uma linha reta, tá? Essa linha roxa aí, ela divide os países desenvolvidos dos países subdesenvolvidos ou em fase de transição ou intermediários como o Brasil, tá? Então, há uma forma de regionalizar o planeta de acordo com a sua economia. Disse que os países acima dessa linha aí, dessa linha roxa, ao norte, são os países desenvolvidos. E os países abaixo, ao sul, são os países subdesenvolvidos. Pessoal, foi uma coincidência, tá? A coincidência é que a maioria dos países que estão abaixo da linha do Equador, tá? A maioria dos países que estão no sul do planeta, no hemisfério sul do planeta, são países subdesenvolvidos ou em fase de transição. Eu falei a maioria, não falei todos, tá bom? E os países acima, no hemisfério norte, são os países desenvolvidos em sua maioria, tá? Se você for ver essa linha roxa aí, ó, tá? Essa linha roxa aí é a linha de divisão econômica. Vocês podem ver, gente, que ela vai buscar a Austrália lá embaixo, lá, ela faz esse S aí, tá? Lá embaixo ela vai buscar a Austrália, porque a Austrália é um país desenvolvido, tá? Mas ela deixa em compensação o Brasil abaixo aí dessa linha no sul, tá? Então pode-se regionalizar economicamente o planeta em região sul, que são os países desenvolvidos, e a região sul, desculpa, a região sul embaixo, que são os países subdesenvolvidos, e a região norte em cima, que são os países desenvolvidos, tá? Vou repetir. Essa divisão econômica, ela divide os países acima, hemisfério norte, em países desenvolvidos e hemisfério sul em países subdesenvolvidos ou em fase de transição, tá? Essa regionalização é uma regionalização econômica, tá? Uma regionalização econômica. Por que eu estou falando isso? Porque mais lá na frente, vocês vão, quando vocês estudarem lá no ensino médio, vai estar assim, os países do norte, quando falarem assim, os países do norte, aí vocês já, os países do norte são os países desenvolvidos, entendeu? Vão falar assim, os países do sul são os países subdesenvolvidos, tá? Só para vocês terem essa ideia aí. Vamos lá, ler lá embaixo da figura. No hemisfério norte está localizado a maior parte. Eu falei a maior parte, eu falei a maioria antes também. Não são todos, não vamos generalizar. Eu quero que vocês grifem isso aí. Vou até grifar aqui também. Gente, no hemisfério norte está localizado a maior parte, por coincidência ainda, tá? Por coincidência. A maior parte dos países considerados desenvolvidos, como os da Europa e os da América do Norte. Os países da Europa, todo mundo sabe que é desenvolvido, os da América do Norte, aqui, Estados Unidos e Canadá, também são desenvolvidos, tá?
E os da Ásia também. Por isso que, ó, olha lá para a linha roxa de novo. A linha roxa, ela tá meio que reta, né, fazendo as curvinhas, mas ela vai buscar lá embaixo, lá embaixo ela vai buscar a Austrália, tá? Então vamos lá. Os países desenvolvidos, os países da Europa, da América do Norte e os da Ásia, Singapura e o Japão, tá? Já a maioria dos países subdesenvolvidos, com valores inferiores de renda per capita, IDH, está localizado no hemisfério sul, como o Brasil. Gente, grifa esse parágrafo, na verdade. Grifa todo esse parágrafo aí, vamos grifar todo esse parágrafo, que é um parágrafo muito importante. Foi o que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Vamos lá, continuando. A regionalização norte-sul passou a ser utilizada principalmente a partir do século XXI para expressar as desigualdades socioeconômicas existentes ao redor do mundo, tá? Ainda que esse tipo de regionalização desconsidere a posição geográfica de alguns países, como a Austrália e a Nova Zelândia, como eu falei. A linha vai buscar a Austrália lá embaixo, tá? Que se situam no hemisfério sul e são desenvolvidos. A Austrália e a Nova Zelândia, elas são a exceção. Por isso que eu falei, a maior parte dos países que estão localizados no hemisfério sul são países subdesenvolvidos, com exceção da Austrália e da Nova Zelândia, que fica na Oceania, tá? E esses países são desenvolvidos. Por isso que eu falo, não dá para generalizar, falar que todos os países da América do hemisfério sul são subdesenvolvidos. Não dá para falar isso. A maior parte dos países da América do Sul, do hemisfério sul, são subdesenvolvidos. Beleza? Tranquilo. Lá no último parágrafo. Além disso, devemos levar em conta que alguns países do hemisfério norte, tá? Como a Ucrânia e Belarus, que ficam na Europa, tá? Se encontram em um grau de desenvolvimento inferior a de outros desse mesmo hemisfério. Por isso que eu estou falando para vocês. Há países no hemisfério norte que não são desenvolvidos. Eu estou falando que a maioria é. Olha aí, Belarus e Ucrânia. Entendeu? Tranquilo aí. O mesmo ocorre com países do hemisfério sul, como a Argentina e o Brasil, que apresentam atualmente valores de DH considerados altos, tá? Enquanto a maioria dos países da África localizados nesse mesmo hemisfério apresentam valores de DH médios e baixos, tá? Então não pode se generalizar, tá? É isso que esses dois parágrafos que vieram falar aí, tá bom? Coloque na página 389, que a gente vai falar sobre os países desenvolvidos. Gente, os países desenvolvidos eu vou colocar no outro vídeo, para não ficar muito grande. Então é a parte 2 da aula de hoje. Obrigado.